A indústria goiana apresentou alta de 2,9% no acumulado entre janeiro e agosto de 2025, comparado com o mesmo período de 2024. Os bons números foram puxados pela fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias, com crescimento de 26%. Essa foi a principal destaque da indústria goiana em agosto. E para falar mais desse bom desempenho, está ao vivo aqui comigo Gustavo Silva Tavares de Oliveira. Ele que é gerente de projeções macronômicas do Instituto Mauro Borges. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Boa tarde para você. Boa tarde, Danusa. Boa tarde, telespectadores. Realmente foram resultados muito bons, em linha com o que a gente já tem observado ao longo do ano. Como você comentou, né, na variação interanual a gente teve esse crescimento de 2,9%, puxado pela fabricação de veículos, e outros setores que cresceram bastante também foram a indústria extrativa, que cresceu mais de 20%, e a confecção de artigos de vestuário e metalurgia, ambos cresceram cerca de 17%, né, isso em relação a agosto do ano passado. Como que você analisa, Gustavo, esse número de 2,9%? Porque quando a gente fala 2,9%, para quem não entende do mercado, que é o meu caso, eu também sou leiga nesse assunto, às vezes você fala, mas 2,9% é pouco. Não, por que esse é um número bom? É relevante porque, assim, são grandezas muito grandes. Então, para você observar esses crescimentos e a constância disso, realmente leva muita política pública bem feita. Então, para um leigo realmente pode parecer pequeno, mas é um resultado de muito trabalho, né, para que a gente observe esses números. Envolve indústrias, crescimento, envolve mais emprego, mais dinheiro girando na nossa economia, movimenta todo o estado de Goiás. Exatamente. Por isso que a gente observa esses crescimentos que aparentemente são pequenos, mas no que a gente vai acumulando ao longo dos meses, ao longo dos anos, a gente realmente observa uma maior renda na economia, as pessoas com salários melhores. Então, é realmente o ritmo com que as coisas crescem, né? E esse é um resultado mediano, né? Então, dentro dos setores, a gente tem esses crescimentos maiores, né? De 25%, 15%, 10%, mas tem outros setores que crescem menos e quando você junta tudo isso, dá esse resultado de 2,9%, enfim, um pouco menor. Quando a gente compara com o ano passado, realmente 2025 está um ano melhor para a indústria goiana? Ele está indo tão bem, assim, ano passado foi muito bom também, mas especificamente esse ano a nossa economia está sendo puxada mais pela agropecuária. Os dados do PIB até julho indicam um crescimento de cerca de 15%, que aí realmente é bem grande, e como a economia está toda linkada, né, esse crescimento do agro tem puxado também o crescimento da indústria, né, com a transformação de alimentos e tudo mais. Nesse caso, o destaque para o mês de agosto ficou com a fabricação de veículos. Exato. Isso acho que é um resultado muito grande das políticas que a gente tem feito, né? Então, nós temos indústrias relevantes aqui no estado, né, como a Mitsubishi, a John Deere, que têm relevância nacional e trazem para o estado o emprego que a nossa população tanto precisa, né? E o emprego qualificado também. O estado de Goiás tem sido propício para que cada vez mais indústrias busquem o nosso estado, se instalem aqui, né? A gente viu aí várias missões internacionais, né, do governador, do secretário de Indústria e Comércio, para trazer empresas para o estado de Goiás, e tem esses atrativos aqui mesmo? Sim, quando a gente entra em contato, por exemplo, com a Federação das Indústrias do Estado, o que a gente percebe é que, de fato, a gente se destaca como um estado que atrai essas indústrias. A nossa segurança jurídica é muito boa, a segurança propriamente dita. Tem uma estatística que diz que os seguros de automóveis, de caminhões que rodam exclusivamente no estado de Goiás são mais baratos do que se o caminhão cruzar a fronteira, então, cruzar a divisa, no caso. Então, realmente são sinais de que nós temos aqui um ambiente de negócios muito propício para isso, e esse resultado é só o reflexo disso, né? Então, e além disso, o governo tem estado muito atento às necessidades do setor e agindo quando precisa, né? Então, nós tivemos recentemente ali a questão das tarifas, né? E tivemos uma pronta resposta, né, do poder público, reativando, por exemplo, o Fundec, que foi usado durante a pandemia de Covid-19. Tivemos também o Fundo de Estabilização Econômica do Estado, que a gente pegou a poupança que foi feita nos anos anteriores e guardou para ser usado em caso de ciclos econômicos negativos. E também, mais recentemente, tivemos o Fundo Creditório do Estado de Goiás, que é uma inovação
incrível de oferecer crédito com taxa de juros de cerca de 10% ao ano, que é 3 pontos percentuais menor do que as taxas, por exemplo, do BNDES. Isso oferecido pelo governo do estado? Pelo governo do estado, em parceria com o mercado financeiro e sem usar recursos do Tesouro Estadual. Então, é uma inovação muito grande que já foi lançada, inclusive na B3. Então, é esse tipo de política, essa atenção que realmente contribui para um ambiente de negócios e que se reflete nesses resultados que a gente tem visto. Eu lembro, você falou a questão de seguro, né, de caminhão que roda aqui dentro do estado, tudo isso é um trabalho, um investimento em segurança pública aqui no estado de Goiás. Os números estão aí, os números não mentem, que a segurança pública do estado de Goiás é uma das melhores, se não for a melhor do Brasil. Prova disso, eu lembro que eu entrevistei o Joel Santana, secretário de Indústria e Comércio, e ele relatou uma indústria que estava em dúvida se abria uma filial no México ou aqui em Goiás, e escolheu Goiás exatamente por conta da segurança oferecida aqui dentro do estado. Então, esse é o trabalho que une todos os departamentos, todas as secretarias, né, do estado de Goiás em prol de um crescimento de um segmento que se beneficia do trabalho também dos outros segmentos. Quais são as expectativas ainda para esse ano? As expectativas são muito boas, assim, a gente espera agora tivemos o lançamento da safra, agora, se eu não me engano, no começo do mês ou no final do mês passado, então a gente espera que volte agora a observar os crescimentos positivos e, inclusive, tem um spoilerzinho, o IMB deve soltar nas próximas semanas uma pesquisa de investimentos anunciados no estado durante agora esse terceiro trimestre. E, pelo que eu já vi dos números, é algo bem positivo e que, de novo, né, esses investimentos acontecem, as indústrias são abertas, elas produzem, empregam e a gente vai se desenvolvendo assim. Com certeza. Muito obrigada ao Gustavo Silva Tavares de Oliveira, ele que é gerente de projeções macroeconômicas do Instituto Mauro Borges, o IMB que ele citou. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, Danusa. Boa tarde para você. Boa tarde.